26, que diz assim: No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele na qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão após o Senhor ter dado graça. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. E obrigado porque mais uma vez nós podemos nos reunir aqui e te adorar e te glorificar. Mas também porque temos a certeza que o Senhor permanecerá neste lugar e falará aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Tu és o dono, Jesus, e tu és a presença que nós desejamos aqui. Por isso, fique à vontade e fale conosco segundo o teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Eu gostaria de compartilhar algo com você nesta noite. Eu estou com uma palavrinha na minha cabeça desde o primeiro dia que a diaconisa Cida ministrou aqui. Só que aí você vai ficando ali com aquela palavrinha ali, né? Remoendo ali dentro, e o Senhor ele vai ministrando, de acordo ele vai encontrando espaço, ele vai falando aos nossos corações. E hoje, né, eu decidi compartilhar com os irmãos. Esse acontecimento, ele antecede um pouquinho uma história muito conhecida e extraordinária, que o Senhor, Jesus, ele sempre era acompanhado de multidões. Eu acho incrível que todo lugar que Jesus ia, você vai encontrar aqui na Bíblia os registros que dizia, e uma multidão o acompanhava, e uma multidão o seguia, né? E nesse dia não foi diferente. Jesus foi operando milagres ao decorrer do caminho e a multidão acompanhava. E aí chegou em um determinado lugar, a Bíblia diz que é um monte, e Jesus olhou para aquele tanto de gente acompanhando ele, né? A Bíblia chega a dizer que só de homens eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí eu nem consigo imaginar, porque assim, se a gente for calcular um homem, né? Uma mulher, um tanto de menino. Então, já pensou a quantidade de pessoas que acompanhavam? E aí Jesus se preocupou ao ver aquela multidão e, como eu disse há pouco instante, o Senhor ele nunca despede ninguém sem antes ser saciado, sem antes receber algo da parte do Senhor. Então ele pergunta para Filipe: como nós vamos fazer para alimentar esse povo todo? E eu falo assim que é uma pergunta. O pastor já costuma dizer que Jesus ele tinha um humor extraordinário, né? Um senso de humor incrível. Quem acha que Jesus era fechadão, quietão, bravo, sem graça, muito pelo contrário. Então Jesus pergunta para Filipe, e foi uma pergunta proposital, porque ele queria experimentar Filipe, porque ele já sabia de tudo que ia acontecer. E aí Filipe fala: Jesus, nem 200 denários seria suficiente para alimentar todo esse povo. E aí alguns dos discípulos se aproximam de Jesus com o rapaz, e aí nós conhecemos toda a história, com aqueles pães e aqueles peixes, e o Senhor levanta aos céus, dá graça. E acontece algo extraordinário, que é a multiplicação daqueles itens, daqueles peixes, daqueles pães, e alimenta toda aquela multidão, e sobra comida, né? E aí Jesus, depois daquele acontecimento, ele vai para o monte, despede aquela multidão e vai para o monte. Mas aquele que encontra Jesus de uma primeira vez, que experimenta algo do Senhor, e eu penso naquele primeiro encontro que todos nós tivemos um dia, né? O primeiro encontro com o Senhor.
e ver o que o Senhor é capaz de fazer, não dá para no outro dia você levantar como se nada tivesse acontecido, né? Não, mas as pessoas que foram atrás de Jesus, elas procuraram por Jesus. E por não encontrar Jesus ali, elas não mediram esforços, foram para o mar, pegaram seus barcos até chegar onde Jesus estava. E ali encontrou o Senhor. E o Senhor diz àquelas pessoas, né? Vocês não me procuraram só porque viram os milagres, mas porque comeram e se fartaram. E aí, eu tenho um negócio com multidão, sabe? Sabe aquele negócio com multidão? Porque assim, multidão pode ser boa, pode não ser, né? E aí eu fiquei perguntando desde o dia da mensagem da diaconisa Cida, né? Até que ponto é bom fazer parte de uma multidão e até que ponto não é bom fazer parte. E aí, eu, né, identifiquei aqui dentro de uma multidão algumas categorias. E eu quero falar para vocês e eu quero que vocês se encontrem aí em qual categoria vocês estão, tá? E além da multidão que acompanhava Jesus, tinha uma outra categoria, que era a categoria dos discípulos, né? E aí nós vamos pegar algumas características aqui. Discípulos, eles seguiam Jesus por quê? Porque em um dado momento, eles tiveram um encontro com o Senhor. Jesus os chamou, os atraiu, né? Porque Jesus, ele nos atrai. É incrível como ele nos atrai de uma forma tão especial. E nos chama. E aí esses discípulos eram essas pessoas que foram atraídos por Jesus e foram chamados por eles. E eles não pensaram duas vezes em largar tudo, deixar tudo e seguir Jesus. Mas atrás dos discípulos tinha a multidão. E aí dentro dessa multidão nós temos algumas categorias. A primeira era aqueles acusadores. Nós sabemos que Jesus veio com um propósito. E ele cumpriu esse propósito, e no propósito haveria pessoas que estariam ali para acusá-los e para matá-lo. E vamos abrir um parêntese, Davi compartilhou comigo algo interessante ontem, e ele chegou assim, amor, quanto tempo durou o ministério de Jesus? Ele já gosta de chegar com essas perguntas lá, eu pensei, deixa eu ver se não é uma pegadinha, né? Eu falei, eu acho que foi 3. Aí ele mas quanto foi que durou a preparação do ministério? Aí eu falei, se ele começou com 33, durou 3, então 30 anos. Ele, pois é, incrível, né? Jesus precisou de 30 anos para se preparar para um ministério que ele cumpriu em tão pouco tempo. Aí eu falei para ele, assim, mas você já parou para observar o que foi esses 3 anos? Foram 3 anos que marcou todas as gerações. As que passaram e as que virão. Já está marcada pelo ministério que ele exerceu. Então, era comum que pessoas iriam acompanhar ele para acusá-lo, para pegar Jesus em uma coisa errada, para ter alguma coisa para dizer, tá vendo aí que ele estava errado, tá vendo aí que ele é um fariseu, que ele é isso, que ele é aquilo. E só que essa turminha aí acompanhava de longe, só mesmo na espreita. Mas aí à frente dos acusadores tinha uma outra categoria, que era os interesseiros. E aí ele estava perto de Jesus porque sabia que perto de Jesus eles alcançariam alguma coisa. Então eles não queriam Jesus, eles queriam o que Jesus podia oferecer. Né? E aí eles não perdiam uma oportunidade. Ouvia que Jesus estava em tal lugar, eles corriam para lá porque sabia que poderia sair de lá com algum milagre, alguma coisa. Mas aí, atrás desses interesseiros tinha os curiosos. E eu acho que é uma partezinha, acho que pior do que os acusadores. Porque os curiosos, em vez de aproveitar a chance que tinha de estar perto de Jesus para alcançar alguma coisa igual aos interesseiros, não, eles ficavam só observando o que estava acontecendo. Aí nem fazia parte de quem acusava, nem fazia parte daqueles que estavam lá porque queriam alguma coisa. Então eles só observavam. Eles nem estavam tão longe, mas também não estavam perto. Mas existiam os discípulos. E é onde eu quero chegar nessa noite. Todos nós, um dia, fomos atraídos pelo Senhor, amém? Eu fui atraída e permaneço atraída pelo Senhor.
e fui chamada. Você foi chamado? Eu fui chamada. Amém? E incrível é que quem decide atender ao chamado do Senhor precisa renunciar a algumas coisas. Eu não lembro se foi o pastor Gesiel que costuma dizer que perto de Jesus é um lugar, ou é a pastora Daniele, que perto de Jesus é um lugar meio turbulento. É um negócio assim que não é uma, sabe, coisinha tranquila, de boa. Não é, e não é mesmo. Perto de Jesus o negócio é complicado. Primeiro, porque o inimigo ele vai tentar de várias formas te arrancar daquele lugar. Porque ele não quer que nós estejamos lá. Perto de Jesus é um lugar que você vai precisar abrir mão de muita coisa. Você vai precisar renunciar. Você vai precisar colocar ele em um lugar de destaque. E quando eu decido colocar Jesus em um lugar de destaque, eu estou dizendo para ele: Senhor, eu quero que o Senhor apareça. Eu quero que a tua vontade apareça e prevaleça. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. E ver Jesus em você significa dizer que precisa ver santidade, amor, lealdade, fidelidade, que é do caráter de Deus. E às vezes eu particularmente já disse muito: Senhor, como é difícil amar pessoas que nos fazem mal. E Jesus ama a todas elas. Jesus não ama as suas ações, as suas escolhas e decisões, porém o Senhor ama a alma dessa pessoa. E eu falo: Jesus, foi a coisa mais difícil que o Senhor pediu pra gente. Porque enquanto as pessoas fazem bem, enquanto nós aqui, Palavra Verdadeira, outras igrejas, família, é muito bom amar quem nos faz bem. Eu amo meu marido porque ele me faz bem, porque se ele me fizesse mal, não tinha dado certo. Eu amo a família Palavra Verdadeira porque nós não estamos todo dia junto. Porque quando eu começar a ver o seu defeito, você começar a ver o meu defeito, o negócio vai ficar meio complicado. Mas Jesus, conhecendo o meu defeito, o teu defeito, as nossas falhas, pecados, fraquezas, Ele decidiu nos amar e nos ter para Ele, nos ter perto dEle. E aí alguns pensam assim: mas para mim chegar até Jesus eu preciso primeiro deixar muitas coisas. Na verdade, como foi cantado aqui nesse instante, o amor dEle nos constrange. O amor dele nos constrange de uma tal forma que quando decidimos ir para perto dele, automaticamente, algumas coisas nós não conseguimos mais fazer. Algumas coisas nós não queremos mais fazer. Porque perto dele, nós vivemos uma transformação que ela vem de dentro para fora. E é o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu não posso ir para Jesus depois de me tornar perfeita. Por quê? Porque eu estaria dizendo para o Senhor: você não é capaz de me transformar. Mas quando eu vou para Ele do jeito que eu sou, do jeito que Ele me chamou, do jeito que Ele me escolheu, eu estou dizendo para Ele: Senhor, fique à vontade e faça em mim as mudanças necessárias para que eu seja digno de ser habitado pelo Teu Espírito, para que eu seja digno de transparecer a Tua presença em mim. Então, perto de Jesus não é um negócio fácil, não. É maravilhoso estar. Para quem gosta de aventura, para quem gosta de adrenalina, é muito bom estar perto de Jesus. Porque não é um lugar quieto, não. Mas é um lugar em que você chega e não quer mais sair. Amém? Esse é o lugar que é perto do Senhor. Então os discípulos eles precisaram abrir mão de suas vidas, de suas casas, suas carreiras, seus trabalhos, para viver perto do Senhor, diferente daquela multidão. E quais são os perigos, Ilana, de viver em uma multidão? Há vários. E eu listei aqui 3 deles. Primeiro, a influência. Nós estamos vivendo numa era de influenciadores. E geralmente você vê uma pessoa, às vezes até anônima, adentrar um lugar onde muitas pessoas estão fazendo determinada coisa e aquela pessoa se ver influenciada a fazer o mesmo. E às vezes nem consegue filtrar se aquilo está sendo bom, se aquilo está sendo correto, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer.
E aí entra aquela frasezinha famosa que toda mãe já falou: você não é todo mundo. Você foi atraído e foi chamado para um propósito. Então você não é todo mundo. Isso é um perigo. Você está dentro de uma multidão em que a influência te alcança, mas de forma negativa. Porque todo mundo está fazendo, eu preciso fazer. E quem decide ser discípulo precisa andar contrário à multidão, para que não seja influenciado e deixe que os ensinamentos de Jesus fiquem para trás e você comece a fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Um outro perigo é a negatividade. Já parou para observar aquela pessoa que você conta para ela: tô com um plano de mês que vem eu já comprar uma bicicleta, daquelas de pedalar, aquelas de trilha. Aí a pessoa: mas moço, pra quê? Não, moço, aquela bicicleta é muito cara. Não, e é muito visada. Eu não teria coragem. Teria coragem não, porque, né, alguém tomar na rua. E aí você murcha. Aí você fica: acho que aquela pessoa tem razão, acho que eu vou mudar de plano, vou mudar de sonho. Aí vai pro segundo: rapaz, estou com vontade de comprar uma bicicleta mais simples, mas assim boa, entendeu? De ferro, com a cestinha. Eu quero uma bicicleta com a cestinha. Fica a dica, David. Então, a pessoa fala: mas pra que uma bicicleta com cestinha? Já caiu de moda, faz tempo. Nem caiu, nossa pastora tem. Tá vendo? Nem caiu. E é tão útil, gente. Eu fiquei com ela por um dia. Rapaz, eu carreguei tanta coisa naquela cestinha. Por isso que eu quero uma com cestinha. E aí a pessoa, você contou de novo e aí pronto. Já jogaram um balde de água fria. Diz que a cestinha tá ultrapassada. Aí você murcha de novo. Você fica: não vou nem sonhar mais, nem quero mais nada. Negatividade. Tem gente que tem o prazer de colocar defeito em tudo e às vezes nem sente. E aí, geralmente, são pessoas que estão andando ali em multidões e que estão sendo influenciadas pela negatividade. Mas tem mais um perigo. E aí é que é o vilão, que é a oposição. Oposição quer dizer o quê? É se opor a alguma coisa. Quem anda com Jesus, quem decide andar com Jesus, ele não vai poder agradar as pessoas, nem agradar todo mundo. Quem decide viver perto de Jesus vai ter que lidar com a acusação, vai ter que lidar com as dificuldades que muitas vezes é o próprio Senhor te experimentando, assim como ele experimentou Filipe aqui. Vai precisar lidar com os ataques inimigos, e eu digo isso no âmbito espiritual, físico também, né? Que o inimigo ele é ousado, mas vai precisar lidar com esse ataque, porque o inimigo, a intenção maior dele é que ninguém chegue até Jesus. O Senhor ele teve um propósito desde o início do mundo, de que o homem vivesse perto do Senhor. E com todo o acontecimento, com o pecado do homem, que influenciado pelo inimigo, esse homem se distanciou de Deus, pecou contra o Senhor, e nós fomos expulsos através desse homem. Então o diabo estava: consegui meu propósito, não quero ninguém perto dele. Mas o Senhor, como ele já tinha um plano de nos trazer de volta para perto, ele envia Jesus e nos resgata. Então, mais uma vez, o inimigo perdeu. Só que mais uma vez ele quer perder de novo. Ele quer continuar perdendo. Então ele vai continuar fazendo algo para me tirar, para te tirar de perto de Jesus. E ele é inteligentíssimo. Ele é criativo. E se você está longe do Senhor, vai ser muito fácil ele te convencer de que o melhor lugar vai ser longe dele. Mas quando você está perto dele, ele pode até tentar. Mas dentro do seu ser, onde o Espírito Santo de Deus habita, grita uma verdade, e a verdade de que nós somos filhos.
e filhos alcançados, filhos resgatados pelo Senhor. E essa verdade, ela precisa gritar dentro de você para que o inimigo não tenha poder de te convencer do contrário. E se nós pegarmos aqui de Mateus a João, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de pessoas que decidiram romper as multidões. Eles não quiseram ser multidão. Alguns não foram nem discípulos, mas decidiram que na multidão eles não iriam ficar, que eles queriam experimentar algo em Jesus. E nós vemos a história do cego de Jericó, um cego de nascença, né? Mas que por alguma razão alguém passou perto dele ali e ele ouviu que Jesus estava ali e que Jesus estava operando milagres, que Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. E aí ele decide, em alto e bom som, clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o que foi que a multidão fez? Quieta, moço. Para de ficar gritando, ele nem vai te ouvir. A negatividade. Ele não vai te ouvir, vai ficar gritando para quê? Ele está lá longe, nem vai te ouvir. Mas aí ele decidiu que a multidão não influenciava ele, a escolha que ele tinha feito. Ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus escuta, porque os ouvidos do Senhor, eles não estão surdos para nos ouvir. Ele tem ouvido todas as nossas orações, as nossas petições, as nossas queixas. Ele tem ouvido e ele tem contemplado. Talvez a resposta ainda não chegou, talvez ainda não seja o tempo, talvez ele está esperando você clamar e crer mais uma vez, que às vezes não é só clamar, você precisa clamar e crer que ele vai fazer. Então Jesus escuta aquele homem chamando e vai ao encontro dele. E o que ele pediu ao Senhor, ele alcançou, que era ver. E simplesmente ele viu. Simplesmente ele viu. E ele experimentou o que era estar perto de Jesus. Aí mais à frente nós vemos uma mulher, há 12 anos, padecendo de uma doença terrível. E era uma mulher que, devido à multidão, ela não se aproximava dos lugares onde Jesus passava. Ela não podia estar perto das pessoas, ela não podia viver uma vida comum como todo mundo. Mas ela decide romper aquela multidão, porque ela tinha uma convicção: se eu apenas tocar, ninguém nem precisa me ver, mas se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu creio e eu serei curada. Percebe que não é você apenas desejar? Eu desejo tanta coisa, mas eu preciso crer. Eu posso pedir inúmeras coisas, eu posso fazer propósitos de oração, eu posso fazer tanta coisa para chamar a atenção do Senhor, mas se em meu coração eu não crer, não vai adiantar de nada. Então o pedir e o crer precisam andar juntos. E aquela mulher simplesmente ignorou aquela multidão que ia acusar ela que ela era imunda, que ia acusar ela de estar no meio das pessoas e não podia. E ela simplesmente rompeu aquela multidão, tocou nas vestes de Jesus e imediatamente ela foi curada. Aleluia! Imediatamente. Não foi um negócio que ela tocou, voltou para casa, voltou lá para se esconder de novo, não. Foi imediato que naquele mesmo instante Jesus para aquela multidão e diz: alguém me tocou. Aí a multidão novamente: ah, Jesus, olha o tanto de gente, o Senhor disse que alguém te tocou, mas será possível? Mas Jesus: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E incrível que depois dele saber quem era aquela mulher, ele a chama de filha. Vai, filha, a tua fé te salvou. Mas o que a cura aquela mulher recebeu? A salvação em Cristo Jesus. Mas aí eu quero um pouquinho mais além.
Algumas pessoas viveram milagres da parte do Senhor e foi lindo, foi maravilhoso. Nós vemos Jesus ressuscitar mortos, nós vemos Jesus libertar pessoas de espíritos imundos, nós vimos Jesus curar outros cegos, né? Pessoas que desceram pelo telhado para receber uma cura do Senhor. Foi maravilhoso, foi incrível o mistério de Jesus de tão pouco tempo. Mas, um pouquinho mais além do que aqueles que receberam o milagre da parte do Senhor, nós vimos algumas pessoas que, além de ter sido atraídos, de ter sido chamados pelo Senhor, tiveram o privilégio de ter Jesus em casa. Gente, você já parou para pensar no tempo de hoje? Jesus olhar para você e dizer assim: hoje eu vou tomar um café na sua casa. Eu ia morar no fogão, gente, tentando preparar as melhores receitas. Marta, ô Senhor, ia me transformar numa Marta. Mas eu ia querer receber Jesus da melhor forma. Não me julguem. Mas você já parou para pensar? Se Jesus chegasse para você hoje e dizer assim: ó, hoje eu quero ir lá na sua casa. É incrível. E quantas pessoas experimentaram isso? Nós vemos Jairo, desesperado, vai ao encontro de Jesus: Senhor, minha filha está doente. Eu preciso de um milagre. Aí de novo vem quem? A multidão. Os componentes da multidão. Jairo, não incomoda mais o mestre. Sua filha já morreu, não tem mais o que fazer. Vocês já pararam para pensar o perigo de andar em multidão? Aí Jairo ignora aquela informação e continua ali aos pés de Jesus até ele terminar o trabalho ali com a mulher do fluxo de sangue, esperando, porque ele sabia: eu tenho certeza que alguma coisa eu vou receber dele. E aí recebe Jesus em casa. E aí o milagre acontece. Uma menina que já estava morta, o Senhor a chama pelo nome e diz: levanta. Em casa, no seio da sua casa. Não foi longe, não foi na igreja, não foi num culto ao ar livre, não foi na rua, foi em casa. Aí mais à frente nós vemos Pedrão. A sogra de Pedro adoece, gente, de uma febre, né, perigosa. E aí Pedro já estava sabendo de tudo. Pedro já estava ciente de com quem ele andava. Então acho que Pedro nem estava muito preocupado. Mas aí Jesus chega na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. A mulher levanta, vai lá cuidar na vida, fazer o jantar. Mas tem mais alguém, mais duas pessoas. E eu quero falar de Lázaro, amigo de Jesus. Lázaro, amigo de Jesus, Jesus andava na casa de Lázaro. Tipo assim, segunda-feira eu vou na casa de Lázaro. Mas hoje é quarta, acho que eu vou na casa de Lázaro. Gente, que intimidade, que comunhão. E eu preciso dizer para você qual foi o milagre que Lázaro experimentou da parte de Jesus? Gente, perto de Jesus não é um lugar fácil, mas só perto de Jesus a gente experimenta coisa que a humanidade é incapaz de explicar. Não dá para explicar. E aí Jesus simplesmente, Lázaro morreu já há 4 dias, Marta e Maria desesperaram atrás de Jesus, porque sabia do que Jesus era capaz de fazer. Talvez ainda achasse que Jesus só poderia curar. Mas aí Jesus simplesmente chega 4 dias depois: calma, Marta e Maria, não se preocupe, ele dorme. E aí vai no túmulo, chama por Lázaro: amigo, saia para fora. Mas tem mais alguém que assim, talvez fosse tímido, estava constrangido com os seus pecados, com as suas amarras, com as suas culpas. E muitos de nós, às vezes, nos privamos de ir até Jesus, às vezes não deixamos ser atraídos por Jesus, porque nós estamos nos culpando dos nossos pecados, das nossas transgressões, e constrangidos de se aproximar dele. Mas aí vem Zaqueu, curioso, acho que acompanhava Jesus de longe só para ver assim o que é que acontecia, mas no coração de Zaqueu já tinha um desejo de estar perto dele. E aí sobe na árvore. Mas Jesus também já sabia que Zaqueu já estava atraído por ele. E aí Jesus passa
debaixo daquela árvore, sabendo que ele já estava lá em cima, e diz: Zaqueu, desce daí, meu querido, porque hoje me convém pousar em tua casa. Já havia uma intenção naquele coração. Zaqueu já estava atraído por Jesus, porque no momento em que ele desceu, ele já reconheceu logo os seus erros e disse: ó Jesus, eu quero devolver tudo que eu roubei das pessoas, quero pagar minhas dívidas, quero me corrigir. Porque quando você está perto de Jesus, as coisas começam a tomar os eixos, as coisas começam a tomar um rumo correto. E aí Jesus vai jantar na casa de Zaqueu. E aí não parou por aí. Um dia, Jesus olhou para mim. Eu ainda fui no ventre da minha mãe e falou assim: ó, me convém que você esteja perto de mim. Talvez para você demorou um pouco. Talvez para você foi depois já você adulto. Ou talvez esse dia ainda não chegou, talvez isso ainda não tenha acontecido. Mas de uma coisa eu sei: se você veio aqui hoje, se você está aqui hoje, uma coisa é certa, você já está sendo atraído por Ele. Amém? E Ele está te chamando. Ele já está te chamando. Porque Ele tem uma obra grande a fazer na tua vida. Porque Ele tem propósitos a cumprir. E às vezes nós pensamos apenas em bênçãos, né? Igual o irmão Silvio falou aqui na hora da oferta. Às vezes nós estamos achando que é só bênçãos físicas, financeiras, né? Propósitos físicos. Mas você já parou para pensar o quão privilegiado nós somos de ter um Deus que é tão grande, que é santo, que é poderoso, que simplesmente escolheu eu e você para fazer algo para Ele? Um Deus que pode todas as coisas. Deus, Ele poderia no estalar de dedos cumprir todo o propósito que Ele tem para a humanidade. Davi ainda falou assim: 30 anos de preparo, e Deus poderia fazer tudo isso que Ele fez em 3 anos no estalar de dedos. Falei, mas não teria graça. As pessoas iam até acusar Ele de estar fazendo mágicas, né? Mas ele quis experimentar a minha vida e a sua vida aqui, para entender a minha e a sua necessidade, para entender de que forma Ele poderia se revelar a nós, de que forma Ele poderia alcançar o nosso coração, e de que forma nós o veríamos sendo o Senhor. É muito fácil olhar para alguém, um rei, né? Alguém de autoridade, que não conhece as minhas necessidades, que não conhece as minhas dificuldades. Então é muito fácil. Mas é maravilhoso você olhar para alguém que se despiu da sua glória, que deixou lá o seu trono, o céu. Você já parou para pensar como é que é o céu? O lugar que Ele foi preparar para nós. E Ele simplesmente decide vir à terra para experimentar tudo que nós viveríamos aqui, para que quando você dissesse para o Senhor: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou angustiado, Senhor, eu estou em dúvida, Senhor, meu coração está triste, está preocupado, Ele ia entender o que eu e você estava querendo dizer e atender imediatamente na sua necessidade. E aí é um negócio que a gente precisa estar sensível e atento, que às vezes nós vamos achar que a nossa necessidade é uma, mas o Senhor, sendo conhecedor de todas as coisas, saberá a real necessidade. Então, o propósito dele é te manter perto, te manter nele. E mais que isso, é fazer morada em você e na sua casa. Então, mais do que viver os milagres de Jesus enquanto nós estamos reunidos aqui, ou enquanto nós saímos para evangelizar, ou enquanto nós estamos cultuando em qualquer lugar, é você chegar em casa agora depois do culto e saber que Ele estará lá
Não há maior alegria que essa. Eu disse a uma pessoa no domingo, eu falei assim, ó, é diferente e muito diferente quando você tem Jesus como o centro do seu lar, quando ele faz parte da sua casa. Porque não é garantia de que as coisas ruins vão deixar de acontecer, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o Senhor, ele venceu o mundo, mas que nós teríamos aflições aqui. E é por viver aqui, porque o mundo jaz no maligno, né? É cada coisa que acontece dia após dia e nós ficamos nos perguntando, meu Deus, aonde vai parar a humanidade? Eu tenho feito essas perguntas diante de muitas coisas. E é porque nós estamos ainda aqui. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós temos a segurança nele. Não é fora dele, não é longe dele. A segurança que nós temos é no Senhor. A segurança de que diante de todas as dificuldades que nós possamos enfrentar, nós seremos vitoriosos em todas elas. E só é vitorioso em alguma coisa quem passa pelo processo daquela coisa. Ninguém é vitorioso na guerra se não luta. Não é verdade? Os grandes valentes da Bíblia, eles eram vitoriosos por quê? Porque era uma guerra atrás da outra. Davi, acho que o maior guerreiro, né, pastor? Se a gente for contar quantas batalhas, quantas guerras Davi lutou, ele era vitorioso, mas precisou lutar. Ele não ganhou nenhuma delas lá no trono sentado, ou tomando um suquinho tranquilo. Ele só foi vencedor nas suas guerras e batalhas porque ele estava lutando. Então, esteja disposto a isso. Para alcançar uma vitória, esteja disposto a lutar. Mas tenha Jesus como seu general. Um general de guerra que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Então, mais do que desejar ter um lar, uma família, uma casa, você que já tem, se não tem Jesus ainda morando lá, convide ele hoje. Leve ele hoje para sua casa. Se você ainda vai construir uma casa, os jovens solteiros, já convida ele agora. Jesus, ó Senhor, é necessário no meu casamento, na minha casa. Eu não abro mão. Eu abro mão da geladeira Electrolux lá, 450 litros. Mas a tua presença não, Jesus. Porque aonde a presença do Senhor estiver, haverá bonança, haverá uma paz que ninguém vai entender. Como eu disse, perto de Jesus acontecem coisas que nós humanos não conseguimos explicar. As coisas comuns também acontecem, mas as extraordinárias só acontecem perto dele. Que ele more em você, que ele faça morada em você, que ele faça morada no seu lar. Que quando as pessoas entrarem na sua casa, é maravilhoso quando você ouve alguém dizer assim, chegou em casa e eu louvo a Deus por isso. Digo isso com alegria. Porque eu já ouvi algumas pessoas chegarem lá em casa e dizer assim, gente, eu sinto tão bem quando eu chego aqui, eu acho assim um negócio, uma paz, E eu respiro, obrigado, Jesus, é porque tem a tua presença, porque se eu fosse eu e Davi, não ia ter essa paz, gente. Porque nós somos humanos cheios de defeitos, incapazes de promover de nós mesmos um ambiente de paz e de alegria. Mas você, que é portador do Espírito, que tem em você o Espírito Santo e Jesus como o morador principal do seu lar, você pode sim dizer, a paz reina neste lugar. E não é falsa demagogia, não sei se é isso, dizer, porque toda casa tem a discussão, tem o filho que o pai precisa pegar no pé, tem às vezes o marido que pega os panos de prato, guarda no lugar errado, né? Aí tem a mulher que fica no pé do marido. Isso é normal, gente. Onde tiver pessoas, vai ser normal, certo? Mas essas coisinhas, desses pormenores,
não são capazes de tirar a paz que excede todo entendimento. Amém? É essa paz que você precisa ter lá. E essa paz só vem de uma única pessoa, Jesus. E aí você verá e viverá coisas que você não vai precisar explicar e nem talvez não consiga, mas vai sentir o poder que há na presença do Senhor. Vamos colocar de pé nessa noite? Se você ainda não tem Jesus como morador principal da sua casa, nós vamos ter a oportunidade de dizer: passa lá em casa, Jesus, agora, mas passa e fica. Não sai não. Pode morar lá, ó, o senhor pode tomar conta e dizer para Jesus: seja morador de lá. Eu preciso dizer para você que tem algumas coisas que vão precisar estar alinhadas. E aí, eu preciso dizer que você vai precisar ter comunhão com Ele. Porque não dá para morar com alguém se você não conversa com esse alguém. Se você não compartilha com esse alguém. Se você não conta para esse alguém alguma coisa. Não dá para ninguém morar numa mesma casa e não se comunicar. Eu saio de casa, se Davi estiver com Davi, eu estou indo em tal lugar. Ou amor, eu vou precisar fazer tal coisa. Ele sai do trabalho, amor, eu estou indo para o trabalho. E quando eu saio de casa, eu falo: Jesus, eu estou indo ali e eu preciso que o Senhor vá comigo. Porque eu quero que o Senhor more aqui, mas eu quero que o Senhor me acompanhe aonde eu for. Porque eu sei que aonde eu estiver com Ele, eu estarei guardada nele, estarei escondida nele, estarei protegida nele e viverei coisas extraordinárias. Ah, Jesus, que o nosso coração, Senhor, esteja disposto a permitir que o Senhor more primeiro em nós, Jesus. Que o Senhor encontre espaço em nós, Pai, para fazer morada, Jesus. E conhecendo o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é digno, Jesus. Que nós estejamos dispostos a permitir que o Senhor faça as mudanças necessárias para que o Teu Espírito Santo habite, Jesus. E não permita, Senhor, que o inimigo com suas mentiras nos impeça de chegar até a Ti, Senhor. Mas que mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos pecados, nós nos acheguemos ao Senhor e alcançamos em Ti o perdão, Jesus. A graça que nos foi dada, que nos alcançou quando o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós e demonstrou esse amor que nos constrange, que nos alcança, que nos faz filhos teus. Que o inimigo não tenha o poder de tirar essa certeza de dentro de nós, Senhor, que somos teus filhos. E que um dia, como foi louvado há pouco instante, nós o veremos, porque nos encontraremos, Senhor, nos céus e poderemos, Senhor, te louvar para sempre, onde o Senhor reinará para sempre. Nós almejamos por esse dia, Senhor, mas que nós possamos ver as nossas famílias chegar também junto conosco, Jesus. Que as nossas famílias, Senhor, sejam alcançadas pelo Teu amor e o Teu perdão. E que a nossa casa viva a verdadeira comunhão contigo, Jesus. Que a nossa casa experimente, Senhor, como é bom ter o Senhor como morador. Que o Senhor ache espaço, Jesus. Ache espaço para morar e para ficar, para fazer o que precisa ser feito, para nos impulsionar a obedecer o que o Senhor tem pedido a nós. Oh, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, repreender agora toda enfermidade, Jesus, que tenha assolado os lares, meu Pai. Senhor, toda enfermidade que tem feito pessoas desacreditar, Jesus, do Teu poder, desacreditar que são amadas, desacreditar que o Senhor pode fazer, mas que elas experimentem a paz que excede todo entendimento. E que possam buscar em Ti, Jesus, a cura que elas precisam, a libertação que elas precisam, Senhor, a alegria que só o Senhor tem para dar. Em nome de Jesus,
haja salvação, Senhor, em cada lar, Jesus. Que haja, Jesus, mover grandioso em cada casa nessa noite. E que isso venha se expandir, Senhor, para a nossa vizinhança. Que a nossa vizinhança venha olhar para o nosso lar e venha desejar aquilo que tem lá, que é a tua paz e a tua alegria. Mas uma alegria que vem primeiro em nós. E que venha transportar aqueles que adentrarão a nossa casa, Jesus. E que as casas venham ser alcançadas, Senhor, também por essa paz e por essa alegria. Traz vida, Jesus. Traz vida, Senhor, aqueles que já estão mortos espiritualmente, Jesus.